Companheiros da família Cial, é muito bom estarmos reunidos e unidos de forma virtual para estudarmos um pouco mais dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Um bom dia para todos, que essa véspera de Natal seja de muita paz. Nosso assunto de hoje, nós iremos pegar Lucas capítulo 5, de 1 a 11, onde nós iremos buscar estudá-lo, trocar um pouco sobre ele. O título dado pelo Haroldo são os primeiros 4 discípulos, quando Jesus começa a formar o seu apostolado. E para nós o título vai ser Pescadores de Homens. Vamos então, antes de iniciarmos nosso estudo, a nossa prece. A nossa prece hoje é um texto de Emmanuel, extraído do livro A Luz da Oração, do Francisco Cândido Xavier, por Espíritos Diversos. O título é Algo Mais no Natal. Senhor Jesus, diante do Natal, que te lembra a glória na manjedoura, nós te agradecemos. A música da oração, o regozijo da fé, a mensagem de amor, a alegria do lar, o apelo à fraternidade, o júbilo da esperança, a bênção do trabalho, a confiança no bem, o tesouro de tua paz, a palavra da boa nova e a confiança no futuro. Entretanto, ó Divino Mestre, de corações voltados para o teu coração, nós te suplicamos algo mais. Concede-nos, Senhor, o dom inefável da humildade, para que tenhamos a precisa coragem de seguir-te os exemplos. Bem, vamos começar o nosso estudo por um resumo do texto, de um texto da Amélia Rodrigues, que está no livro Trigo de Deus. O título é Pescadores de Almas. O texto não está na íntegra, não. Apenas para que nós possamos introduzir o capítulo 5 de Lucas, por aqui, tá bom? Então vamos lá. Pescadores de almas. Paraiam no ar desconhecidas vibrações de paz e alegria, quase inaudível. Escutava-se uma sinfonia que chegava de longe, tão suave como nunca se ouvira antes. A Galiléia, bela e simples, foi o cenário escolhido pelo cantor para apresentar sua mensagem e embalar o mundo com a sua voz. Em Cafarnaum, todos se conheciam. Suas praias, ancoradores sempre regurgitavam de pescadores, de negociantes, de homens da terra. A profissão tradicional de amantes do mar passava de pais para filhos, de geração para geração. Homens rudes e generosos, face ao trabalho a que se dedicavam, confraternizavam com miateiros, agricultores, agentes humildes, raramente se envolvendo com as questões discutidas na sinagoga, desinteressados dos problemas das classes abastadas. Vida pulsava naquelas áreas, no mercado, e os viajantes de outras províncias ali narravam os acontecimentos dos lugares distantes, causando deslumbramento. As caravanas que venciam o Jordão, no rumo dos países fabulosos, seguiam outros caminhos, e os acontecimentos ali permaneciam inalterados. Por isso mesmo, percebia-se, sem palavras, que algo estava por acontecer. A notícia chegou aos ouvidos do povo como uma eclosão de alegrias, embora confusamente. Narrava-se que um homem singular e profeta aparecera e informara ser o Filho de Deus. Não trazia insígnias, nem se fazia acompanhar de séquito algum deslumbrante. Surgira inesperadamente e manifestara-se a pessoas diferentes, esclarecendo que viera fundar um reino de amor e de justiça para os deserdados e sofredores. A boa nova, portanto, espalhou-se com velocidade, adiantando-se que no sábado ele falaria no monte próximo a Cafarnaum. Após momentos de expectativa, ele falou: a hora é esta, para a grande revolução pelo reino de Deus. Eu vos convido a virdes comigo para a fundação da nova era, que se instalará nos corações, modificando as estruturas atuais e instaurando o primado do amor. Quando ia prosseguir, uma mulher que trazia nos braços uma criança cega rogou: Senhor, cura minha filha, e eu te seguirei. Os olhos da multidão nele cravados voltaram-se na direção daquela que se atrevera a interrompê-lo. Por encontrar-se atrás de Simão e porque trêmulo chorava, o pescador tomou-lhe a menina nos braços e avançou até a primeira fila. Jesus acercou-se e mergulhou nos olhos de Simão, o seu doce olhar, sem uma palavra. No entanto, emocionado, ele pareceu escutar no íntimo a sua voz que dizia: Eu te conheço, Simão, desde ontem.
Acompanhou-lhe a mão, cujos dedos tocaram os olhos mortos da criança, e ouviu falar. Vê, filha, em nome de meu pai. A criança começou a chorar e gritar. Eu vejo, eu enxergo. A mãe avançou e arrebatou o estuante. Quando ele desceu o braço, a manga da túnica rociou o tórax de Simão, que estremeceu, mergulhado na luz de seus olhos, e ali ficou paralisado, havendo perdido o contato com o mundo sensorial. Ao retornar à realidade, sobre a ardência do dia, estava sós. Todos se haviam ido, a hora avançava. Simão, profundamente comovido, desceu a Cafarnaum. Esse texto está no livro Trigo de Deus, psicografado por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues, para que nós possamos introduzir o que nós vamos estudar agora, que é o capítulo 5 de Lucas, versículos de 1 a 11. Então aqui nós vemos que Simão conheceu Jesus. Inclusive, ficou bastante extasiado com esse conhecimento. Então vamos dar prosseguimento. Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Começa assim. E aconteceu que, apertando a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E, entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo, Simão disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram, encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo, também de Tiago, de André e João. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Esses são os versículos de 1 a 11. Agora, para que nós possamos entender essa questão, nós vamos agora detalhar, destrinchar um pouquinho esses versículos para que possamos entender. Então vamos lá? Nesse universo exposto nos versículos de Lucas, Jesus atende a 3 grupos diferentes. Primeiro, a multidão que se apertava para ouvir a palavra de Deus. Segundo, o grupo dos apóstolos que iria convocar naquele momento para trabalhar diretamente com ele. E o terceiro grupo eram os demais pescadores que estavam assistindo àquele momento. Bom, vamos agora detalhar. Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Mas o que é a multidão para nós, além de ser multidão de pessoas? Hoje, o que ela pode representar nesse contexto para nós? Quantas vezes nos sentimos espremidos por problemas, por chagas sociais, dores superlativas, agonias, decepções? Quantas vezes nossos instintos brutalizados ainda sobrepõem os nossos sentimentos? Quantas lutas de angústias, dificuldades? Isso para nós também é multidão. A multidão dos nossos problemas. E aí surge uma pergunta. Já desligamos da multidão? Estamos enganjados em nosso trabalho espiritual? Ou ainda nos colocamos como vítimas, como as nossas necessidades esperando que sejam resolvidas? Ou já nos desligamos disso e já estamos prontos para o trabalho do Cristo? O que Jesus fez nesse instante? Ele se afasta um pouco da terra e assume o barco de Simão. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. O que significa barcos? Barcos é a nossa posição diante do mar da vida. E 2 barcos? O número 2 significa razão e sentimento. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Descendo barcos, eles haviam desembarcado.
ressaltando, o barco é a nossa posição individual, o barco somos nós. O que será que significa descer dos barcos? Desembarcar. Desembarcar é o desapego das coisas físicas, do lazer exagerado, o controle da própria vida, tomar decisões. Se o barco somos nós, desembarcar é a nossa ação de tomar decisões, é a nossa ação de desapegar das coisas desnecessárias. Redes, nossos interesses, nossas eleições de valores, lavar as redes, momento de avaliar conceitos, pesar as aquisições, reciclar valores. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, busca do intelecto para aprender a lição. Simão era a razão, pois Jesus diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Após lavar redes, reciclar valores, a busca do conhecimento abre uma perspectiva para Jesus. Entre no barco. Pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. O que significa isso? Para assimilarmos a lição que nos chega, teremos que afastar um pouco o nosso foco das questões puramente materiais, ou seja, da terra. Não muito, senão caímos no misticismo, nem tão pouco, senão nos corrompemos pela própria consciência, a nossa periferia íntima, né? Assentando-se, adequando-se ao piso evolutivo dos que os ouviriam, para que a mensagem os atingisse, aquietando-se para acalmar as emoções. Ensinava do barco a multidão, tentativa de administrar os sentimentos sem perder o piso. E quando acabou de falar, disse a Simão, especialmente Simão, a individualidade, Jesus fala com Simão e ordena ao intelecto de Simão, ao que ele conhecia, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Isso significa o quê? Enfrente as lutas que lhe visitam a caminhada, mergulhe dentro de você e resgate os ensinamentos divinos que já te regimentastes. Utilize toda a sua capacidade para adentrar o mar alto, pois está sendo chamado a essa ação. Selecione os valores que a vida lhe oferece, redes, família, trabalho, amigos, situações diversas, conquistas, perdas, saúde, doenças, e usa a bagagem adquirida para aprender a grande lição, amor, alimento das almas. Estás sendo chamados ao mar alto, a encontrar as questões mais difíceis para você trabalhar os seus conhecimentos, o seu aprendizado. Respondendo, Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Simão, que tem um pensamento ainda, que tem a questão ligada ao homem velho, reage reforçando o personalismo, evocando a situação de quantos se encontraram na mesma situação. Nada apanhamos, mas em respeito à superioridade, ao eu divino, compromete-se, ele compromete, lançarei a retomar a caminhada. E fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhe as redes. O intelecto, homem velho, se espanta, confunde-se com o encontro inesperado de tanta sabedoria que nem ele desconfiava que existisse naquele oceano. Diante da claridade do dia, vem-lhe à rede uma quantidade tão grande de verdade que o intelecto se perturba. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fosse ajudar. É pedido de socorro aos demais veículos da personalidade, outro barco, emoções, sensações, para que a força vigorosa das verdades que conquistou no mar alto, no encontro com o Cristo interior, não faça submergir o homem pequeno e viciado no cotidiano mórbido e ilusório. É o momento desse homem aprender a sentir aquilo que o intelecto conquistou na vivência das lições aprendidas. Nesse sentido, Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 21, nos diz: figuradamente, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. A posição de cada qual é o barco. Em cada novo dia o homem se levanta com a sua rede de interesses. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um pecador. Ao fazer contato com a misericórdia, ele confere tantas oportunidades, tantas riquezas, experiências que alimentam, reconhece-se e confessa-se frágil e devedor. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. Razão, isso significa razão, sentimentos, emoções, começam a se mobilizar ao perceber as novas conquistas.
Frente às situações enfrentadas, o mar alto, as atitudes e reações sinalizam um novo ser. Se Pedro não tivesse atendido a orientação do mestre, possivelmente não teria acontecido a pesca que passou à posteridade como maravilhosa. Da mesma forma, sabendo aproveitar as oportunidades que nos são cotidianamente oferecidas pelo alto, evitamos o curso de acontecimentos nefastos que poderiam nos assaltar a existência. Pedro, reconhecido pelas bênçãos recebidas, prostra-se aos pés de Jesus, humilde, reconhecendo-se como criatura pecadora. São facetas da personalidade do apóstolo que se revelam naturalmente, gratidão e humildade. Não foi por acaso que ele se transformou na pedra angular da doutrina cristã. É importante desenvolvermos a capacidade de discernimento, tal como aconteceu ao apóstolo Pedro, não nos deixando sucumbir pelos insucessos que ocorrem em nossa existência. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. A consciência dita a necessidade de nova postura de vida diante das verdades assimiladas, exemplificar para auxiliar. É a pescaria de homens. Elevando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram na terra o que é da terra. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Desvincular-se dos valores puramente materiais para seguir Jesus. Neste momento, vale enfatizar que Jesus, o construtor e diretor do nosso orbe, ao trazer a sua mensagem de amor à humanidade, não dispensou a colaboração dos homens que se integram mais diretamente à sua missão. Imbuídos do ideal de servir, os discípulos se transformaram em apóstolos e fiéis continuadores da sua tarefa, ao convidar 12 companheiros para colaborar com ele na difusão do seu evangelho. Jesus e os apóstolos constituíram o mais perfeito trabalho de equipe em favor da humanidade. A eles coube a tarefa de espalhar as claridades da Boa Nova por toda parte, repartindo o pão milagroso da fé com todos os famintos do coração. Como os apóstolos, todos, especialmente o espírita, pelos conhecimentos que dispõe, têm idênticas possibilidades de trabalhar na seara cristã e, mediante os recursos de cada um, poderemos realizar algo no esforço da implantação do Evangelho entre os homens. Aos apóstolos, edificadores do cristianismo, numa época profundamente adversa, devemos a implantação da mensagem evangélica na face da terra, o que foi feito com muito esforço e fé nos ensinamentos do Mestre, em atitude de coragem e exemplificação do bem. Emmanuel, no capítulo 57 do livro Fonte Viva, assim fala sobre o apóstolo. O apóstolo é o educador por excelência. Nele reside a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo, para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine, rumo à esfera superior. Os apóstolos são os condutores do Espírito. Vale falarmos qual a diferença que há entre a palavra discípulo e a palavra apóstolo. Os discípulos da Boa Nova foram todos aqueles que seguiram e seguem as pegadas do Mestre Jesus. Do latim aluno, aquele que aprende com seu mestre. Muitos homens e mulheres acompanharam o seu caminho, seguiram seus passos, aprenderam com eles as suas lições. Agora, já a palavra apóstolo, que vem do grego e significa enviado, legado, embaixador, foi o título que Jesus deu a esses 12 homens que ele escolheu para acompanhar seus passos. Ele escolheu esses companheiros após meditar no monte e, com certeza, cada um com suas limitações, iriam fazer de tudo para cumprir sua missão. Já se vai o tempo e se faz urgente a formação de grande rede do bem, incondicional, independente de credo, de raça, de posição social, de país, a fim de poder corresponder, como devido e esperado, aos apelos de dor e de padecimentos múltiplos que a humanidade sofre. Do mesmo modo que quando as pessoas se dão as mãos, não se dá um nó entre elas, mas um entrelaçamento. As malhas de uma rede também se entrelaçam, a fim de que seu cordame prossiga até a extensão que se pretenda para a tecedura completa, sem interrupção, sem solução de continuidade. Assim deve ser a nossa rede, tecida com mãos acostumadas ao serviço do Senhor da vida, entrelaçando as malhas da solidariedade com laços fortes do trabalho comum ao próximo, e guiados pelas mãos do celeste pescador, arremessar a rede luminescente do bem
com mãos tolerantes e firmes, determinadas e destemidas, confiantes e corajosas, fraternas e amigas. O Espírito de Emmanuel, no capítulo 64 do livro Fonte Vida, fala ao nosso coração da seguinte forma relativa a isso. Somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para que nos devotamos ao serviço do próximo. Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos através do grande continente denominado interesse geral e, na infinita extensão dele, encontraremos a terra das almas, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício de todos. Essa é a mensagem de Emmanuel, ou seja, vamos procurar agir em prol do próximo sempre. Fechando o nosso estudo, vamos refletir um pouquinho. Para ensinar-nos a importância da colaboração do serviço da elevação espiritual, convidou Cristo aos 12 apóstolos para trabalharem com ele na divulgação da Boa Nova. Da mesma maneira, continua Cristo a convidar-nos a prestar nossa colaboração na sua obra de amor. Com a volta de Jesus às esferas espirituais, os apóstolos dão prosseguimento ao trabalho do Mestre, espalhando o Evangelho nos 4 cantos do globo. Cabe-nos também, como espíritas, cumprir com nossos deveres onde quer que estejamos, na certeza de que assim agindo estaremos atendendo ao chamado do Mestre na divulgação da Boa Nova nos dias atuais. Todos aqueles que ouvem os ensinamentos de Jesus e os praticam são os continuadores da execução do trabalho realizado pelos apóstolos dos primeiros tempos. Neste momento, relevante se faz lembrarmos o significado do Natal, já que estamos falando de ajuda ao próximo, do trabalho do nosso Mestre Jesus, onde comemoramos o nascimento do nosso Mestre. E ele mesmo pede que seus ensinamentos sejam desenvolvidos junto à humanidade e que para isso possamos amar como ele nos amou. E nos dons da caridade, o Natal é todo dia. Então, em comemoração ao nascimento, a data do nascimento do nosso Mestre, o Natal precisa ser o ano inteiro, porque ele está presente o ano inteiro em nossas vidas, que a caridade seja a nossa bandeira. Jesus conclama, hora de se iniciar a pescaria, lançai a rede e achareis. Fora da caridade não há salvação, fora do amor não há caridade, uma vez que caridade é o próprio amor em ação. Lancemos a rede. Meus companheiros da família Cial, essa foi a reflexão do estudo de hoje, na véspera de Natal, falando do nosso Mestre, ensinando-nos a sermos pescadores de homens. Então vamos, em respeito a Ele, em amor a Ele, vamos lançar a nossa rede de amor em direção ao próximo. Que o Natal seja repleto de paz, repleto de amor, repleto de indulgência. Vamos a nossa... Obrigado pela atenção de vocês hoje, obrigado pelo carinho de ouvir. Vamos à nossa prece. Nossa prece, o título é Súplica de Natal, está no livro A Luz da Oração, Franciscano Xavier, Espiritiverso, pelo Espírito Aparecida. Diz assim: Amado Jesus, na excelsa manjedoura que te esconde a glória sublime, ouve a nossa oração. Ajuda-nos a procurar a simplicidade que nos reúne ao teu amor. Auxilia-nos a renascer dentro de nós mesmos, buscando em ti a força para sermos em teu nome irmãos um dos outros. Mestre do eterno bem, sustenta as nossas almas a fim de que a alegria de servir e ajudar nos ilumine a senda, não somente na luz do teu santo Natal, mas em todos os dias, aqui, agora e sempre. Que assim seja.